Vocês deveriam fazer como o ministro Gilmar Mendes faz. O Sérgio Moro insinuou que ele vendia habeas corpus sentenças, ele acionou a Procuradoria-Geral da República, tá aí o Sérgio Moro com um processo no rabo do tamanho do mundo. E o ministro Fux pediu vista e até agora nada. E se querem criminalizar a advocacia, vamos proibir todos os familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal de advogarem. Porque a filha do Fachin é advogada, o Fux só o que tem, ministro Fux. Todos ali. Todos os ministros ali, quase todos. Eu acredito que são todos. Mas aqui não vou falar com toda certeza. Tem algum familiar próximo atuando em tribunais superiores. E os ministros do STJ? E os ministros dos tribunais de justiça? Ministros não, perdão, desembargadores. Dos tribunais regionais federais. Quantos advogados por aí afora? Não tem ligação. Então vamos impedir? Vamos impedir, então impeçamos todos. E não foquemos apenas no ministro Alexandre de Moraes, porque sabemos que isso é tentativa de deslegitimar o trabalho dele no julgamento do golpe. O senhor Alessandro Vieira deveria tirar a carapuçazinha dele e mostrar a verdadeira face. Ele é um bolsonarista enrustido. Um bolsonarista fanático e enrustido, que tem ódio de governos trabalhistas, de governos populares. Coloca a parte aí que o Merval foi desmoralizado pelas jornalistas que citei agora há pouco. Está fazendo tudo para assumir a culpa dos seus membros que estão sob suspeita da sociedade. O corporativismo do Supremo está superando a importância do próprio Supremo. O Alexandre de Moraes foi agredido no aeroporto. É a segurança nacional. É o Supremo que está sendo atacado. O Dino, um jornal local da terra dele, fala mal dele, deve estar falando mal dele há anos, porque essas brigas locais são assim. Aí ele manda a Polícia Federal em cima do jornalista. De acordo com o que você está nos apresentando agora, não dá para separar os indivíduos da instituição, é isso? Seria bom separar, seria possível separar se eles não se incluíssem. Eles acham que se defenderem entre si, defende a instituição. Não é verdade. E para você, Flávia? Tem um hiperfoco no Supremo Tribunal Federal, nos dois ministros e no Supremo, que é nocivo também à democracia brasileira. E digo isso até me ancorando na própria pesquisa da Quest hoje. 65% dos brasileiros dizem que tomaram conhecimento da prisão do Vorcaro. Significa, então, que crescentemente a sociedade está se informando, interessada, ciente dos episódios. E na sequência, a Quest pergunta se o eleitor evitaria votar num político envolvido no escândalo do Master, ou se levará em conta o escândalo do Master no seu cardápio de escolhas relacionadas à eleição. A soma desses dois grupos dá 67%, quase a mesma proporção de quem diz que tomou conhecimento da prisão. Significa que, do ponto de vista de um ano eleitoral, é muito importante para o eleitor saber quem estava envolvido nessa trama. E não é ministro do Supremo que a gente elege, a gente elege quem elege, né? E eu acho que aos políticos interessa lançar essa luz sobre o Supremo para eles ficarem na sombra e conduzirem seus projetos. No entanto, a gente tem tanto evidências de envolvimentos de parlamentares, senadores, deputados, etc., como a gente tem também implicações na política local ou nas políticas locais. Então tem o Rio Previdência. Se tem um candidato potencial ao Senado que participou de uma decisão que botou R$1 bilhão dos aposentados do Rio de Janeiro no Banco Master, isso interessa ao eleitor. A gente precisa saber quem do Rio de Janeiro participou disso. Se o ACN Neto, na Bahia, fez um contrato de consultoria de 3 milhões e 600, se o presidente do Senado está envolvido no caso da Amanprev, o eleitor precisa saber disso. Que o Zettel foi o maior doador de campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, individual. Essas informações também precisam circular. Eu não estou retirando a relevância do debate sobre o Supremo. Mas você acha que não está circulando? Eu acho que interessa aos políticos esse hiperfoco no Supremo. Então, eles estão se preservando mais do que preservando... Eu quero explorar esse ponto, que eu já vi que o Merval tem questionamento aí. Só para ser justa, eu não mencionei o Ciro Nogueira, que também criou, citado, né? Então, assim, é um mar de... A Flávia disse que tem um hiperfoco no Supremo, e eu acho que tem. Eu concordo com a Flávia que tem um hiperfoco no Supremo Tribunal Federal. Os políticos que se envolveram com o Master, os que a gente sabe e que explicaram ou explicaram mal, e os que a gente ainda não sabe, porque eu conversava com uma fonte com acesso às investigações que disse: vocês estão cobrindo 30% de um. São 7, né? São 7, 8. 7 ou 8. São 8. É esse mais 7. São 8 celulares do Vorcaro. A gente pode estar falando de 2 anos de revelação, porque a polícia tem braços limitados, né? Então tem muita história pela frente. Mas enquanto esse hiperfoco está no Supremo, tem muita gente rindo à toa, achando que está sendo esquecido de lado. Estamos olhando para todos esses personagens, tem o hiperfoco, isso interessa sobremaneira as figuras da política que estão envolvidas, que estão dando graças a Deus que o Alexandre é tema, então graças
graças a Deus que o Toffoli é tema, porque aí não vão atrás deles próprios. Então esse é um ponto importante. E um outro ponto que me interessa discutir nessa história é que sim, o escândalo do o Vocaro só chegou ao que é por causa do Centrão. Sim. Sem o Centrão, não tinha Vocaro. Então esse escândalo é o escândalo do Centrão. Que pega todo mundo? Pega, mas pega de jeitos diferentes. Porque senão vira também uma coisa só, e esse próprio Centrão, que se envolveu com o Vocaro, que abriu as portas da esperança pro Vocaro, é esse mesmo que está dando, graças a Deus, que a crise parece ser a crise do Supremo. Acho que a gente só tem que entender, como analista, toda a história. É por isso que eu falei aquilo no começo. O chefe da Casa Civil, Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, tentou uma forma de salvar o banco. Não, ia piorar. E assim, é um escândalo o que ele fez. Porque se o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, perdeu metade do seu patrimônio com 250 mil Com um milhão. ele não teria, ele teria acabado. E aí, não tem uma cobrança sobre Ciro Nogueira? Tem. Peraí. Sobre o fato de como, baseado em que você chegou nesse número, como é que apresentou essa Miriam, proposta? Eu queria pedir desculpas a vocês se cometi algum excesso aqui, mas às vezes, amigos, nós temos que desabafar. E eu falo por milhares de pessoas que me assistem. Eu vejo os comentários de vocês, de todos os recantos desse país, e vocês dizem o seguinte: João, você me representa. João, o que você falou é o que eu queria, é o que eu gostaria de falar. Eu agradeço demais o feedback de vocês. Muito obrigado pela força que vocês têm nos dado. E viva o jornalismo independente e a mídia alternativa que não se curva a banqueiro, que não se curva a banca, que tem nojo dessa mídia alugada e tem nojo desse mercado podre, que torce pelo fim do BPC, pelo fim da aposentadoria, pelo fim do Bolsa Família, pelo fim do pé de meia, pelo fim do PAC, de investimentos públicos na educação. Eles têm nojo quando o governo federal investe em educação. Esse é um desabafo que faço diante dessa porcalhada capitaneada por este senadorzinho de meia pataca mentiroso chamado Alessandro Vieira. É um político mentiroso. Agora saiba, Alessandro, que nunca vou mexer com sua vida pessoal e nunca vou falar de familiar seu. Mas da sua atuação política eu vou aqui falar. Toda vida que você cometer um desatino eu vou denunciá-lo. Porque você foi um falsário que me enganou, inclusive. Teve um determinado momento que eu lhe elogiei, mas depois eu vi quem de fato você é.